Senhores internautas, hoje acordamos com mais um espetáculo da Polícia Federal do Brasil, no seu trabalho espetacular na Operação Lava Jato. Aliás, os jornais brasileiros têm publicado, a última revista Veja atualizou os números. Nós tivemos mais de 1.100 anos de condenação lá em Curitiba, nessa Operação Lava Jato. Mais de 100 investigados, dezenas de condenados na Operação Lava Jato. Hoje foi decretada a prisão preventiva de um ex-ministro e a prisão de uma senadora da República. E contra esse espetáculo que nós temos nos manifestado, mas muito antes da Lava Jato, porque é desnecessário. O Código de Processo Penal não permite isso. A sociedade não necessita disso. O processo caminha independentemente dos shows espetaculares de prisões e noticiário. Eu sempre me rebelei, e há muitos anos me manifesto aqui na Rádio Jovem Pan, por exemplo, contra a prisão temporária ou contra a condução coercitiva de um cidadão brasileiro. Porque contra a prisão preventiva, não. Esta é regulada pelo artigo 312 do Código Penal, é absolutamente necessário e o juiz fundamenta. Uma prisão preventiva é decretada ou para garantia da própria ordem pública, ou para assegurar a lisura da instrução criminal. Às vezes o réu é muito poderoso, se mete a querer comprar testemunhas, comprar perito. O juiz decreta a preventiva para manter a integridade e a lisura da instrução criminal. Ou então o contrário. O réu não tem residência fixa, não tem profissão definida, não tem nada que o assegure no local do crime, vai condenar um cidadão desse, ele pega um ônibus, uma jardineira, some no mundo, não adiantou nada o processo, a vítima fica sem possibilidade de se ressarcir, o Estado sem a possibilidade de cumprir a sua função de colocar na cadeia os bandidos. Agora, por que decretar a prisão provisória de um cidadão por 5 dias, para que ele vá diante do juiz, preste um depoimento e seja solto? Se ele tem, inclusive, a garantia constitucional de manter silêncio. O direito penal não exige que a pessoa pratique ato contra o chamado direito natural. O que quer dizer isso? O direito não obriga a mãe, sendo testemunha, a prestar depoimento contra o seu filho que é acusado, ou vice-versa. Não exige que o filho, se testemunha, venha falar a verdade contra a própria mãe ou contra o pai, porque isso agride o direito natural. É assim que a coisa se processa num Estado civilizado. Então não há necessidade de uma condução coercitiva de alguém que chega lá e fala: eu quero exercer o meu direito de silêncio. Porque é um direito constitucional de manter silêncio. Ninguém é obrigado a formular e fazer prova contra si mesmo num país civilizado. O mesmo, hoje, por exemplo, tivemos a decretação de prisão de uma senadora da República, Gleisi Hoffmann. Não pode. Artigo 53, parágrafo 2º da Constituição do Brasil, está expresso lá, desde a expedição do diploma, ou seja, antes até de assumir a posse como deputado ou senador, um parlamentar brasileiro só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável. E ainda neste caso, a prisão, evidente que decretada pelo Supremo Tribunal, tem que ser submetida à casa respectiva, ou seja, se a prisão de um senador vai para o Senado, se a prisão de um deputado vai para a Câmara, para que esta se manifeste
sobre a lisura e a legalidade da prisão decretada pela corte. É assim que se assegura a integridade da divisão dos poderes. Então, 3 poderes: executivo, legislativo e o judiciário. É assim também contra a chamada delação premiada, que agora é a mania no Brasil. Hoje, o advogado Alberto Toron publica um texto da Idade Média da Inquisição. Está escrito aqui: antes de aplicar o tormento, a Inquisição deixava os réus apavorados por meio de admoestações verdadeiramente sinistras. Escusar-se-ia o santo ofício de aplicar a pena, caso Manuel, no caso, confessasse inteiramente a verdade de suas culpas. A história não perdoa. Ainda que o povo aplauda num determinado momento histórico esses atos de espetáculo, a história caminha e não perdoa. Vamos lembrar que hoje nós sabemos que o Sol é o centro do chamado Sistema Solar. Mas há séculos passados, Galileu Galilei, o grande cientista, que descobriu que a Terra não era o centro do mundo, mas era o Sol, teve que renegar a sua tese diante do Santo Ofício. Mas passados os séculos, nós sabemos que ele estava sendo injustiçado, e é o Santo Ofício que cometeu um pecado mortal diante da história. Está nas Olá, mãos do ouvinte, Congresso olá, a internauta aprovação da de boa Jovem parte do Pan. ajuste Para que se você que ainda espera não nas contas sabe, o públicas do presidente país, da República em envolvendo tanto o exercício, governo Michel Temer, federal quanto concedeu